Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. E o episódio de hoje vai abordar novamente a história da Copa e nós vamos falar sobre a Copa de 1998 na França. A França volta a ser a sede após 60 anos e vence a concorrência contra Marrocos, e essa edição ficou marcada pelo aumento do número de participantes, passou de 24 para 32. Na época, houve muitas críticas com relação ao nível dos jogos. Os 32 times seriam divididos em 8 grupos de 4 seleções cada, e os dois primeiros colocados passariam para a próxima fase. Outra medida adotada foi o gol de ouro, onde na prorrogação quem marcasse um gol seria o vencedor. O Brasil era o grande favorito a vencer essa Copa e a Alemanha, que era a atual campeã da Eurocopa, vinha logo atrás. A França contava com o fator casa para ir longe e talvez sonhar com o título. O mascote da Copa era o Futix, um galo com as cores da França. O nome é proveniente das palavras futebol e Asterix, que era um personagem de quadrinhos, e a bola era a tricolore, que é a primeira bola colorida da história das Copas. O nome é em relação às 3 cores da bandeira da França. Os estádios da Copa ficavam localizados nas cidades de Bordeaux, Lens, Lyon, Marselha, Montpellier, Nantes, Saint-Étienne, Toulouse, e Paris tinha 2 estádios, o Parc des Princes e o Stade de France, também chamado de Saint-Denis, que era o estádio da final da Copa. Sobre a preparação do Brasil, Carlos Alberto Parreira deixou o comando técnico e Zagallo assumiu em um clima muito favorável. Inicialmente o objetivo era vencer o futebol das Olimpíadas, o título que faltava para a seleção, e o Brasil tinha uma ótima geração de jogadores com idade olímpica, como Dida, Roberto Carlos e Ronaldo, e agregou 3 jogadores acima dos 23 anos, Aldair, Rivaldo e Bebeto. O Brasil foi eliminado na semifinal para a Nigéria de Okocha e Kanu com um gol de ouro por 4-3, onde estava vencendo por 3-1. Romário e Ronaldo passaram a formar uma dupla de ataque fortíssima, mas a defesa era criticada. Venceu a Copa América em 97 e Zagallo expressou a famosa frase: "Vocês vão ter que me engolir". A seleção perdeu Juninho Paulista e Flávio Conceição para a Copa, mas a perda mais significativa foi Romário, que tinha uma lesão muscular e ficaria de fora somente da fase de grupo, mas Zagallo não fez questão de contar com o jogador. A base da seleção de 98 começa com o goleiro do Atlético Mineiro, Tafarel. Começando na linha de defesa, 2 jogadores da Roma, o lateral direito Cafu e o zagueiro Aldair, o zagueiro do Flamengo Júnior Baiano e o lateral esquerdo Roberto Carlos do Real Madrid. O meio de campo começa com 2 jogadores que atuavam no futebol japonês na época, o César Sampaio do Yokohama Flugels e o Dunga do Jubilo Iwata. E continuando no meio de campo, Leonardo, que atuava no Milan da Itália, e Rivaldo, que atuava no Barcelona da Espanha. A dupla de ataque era formada por Bebeto, do Botafogo, e Ronaldo, da Internazionale da Itália. Outros jogadores de destaque, nós temos o zagueiro Gonçalves, os laterais Zé Carlos e Zé Roberto, os meias Giovani, Doriva, Emerson e os atacantes Denilson e Edmundo. As seleções participantes ficam por conta da França, que era a sede, Escócia, Noruega, Áustria, Itália, Dinamarca, Bulgária, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha, Iugoslávia, Inglaterra, Romênia, Croácia, Brasil, Chile, Paraguai, Colômbia, Argentina, Marrocos, Camarões, África do Sul, Nigéria, Tunísia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã, Japão, México, Estados Unidos e Jamaica. O grupo A contava com Brasil, Noruega, Marrocos e Escócia. O jogo Brasil e Escócia, que terminou 2-1 para a seleção brasileira, o meia Giovani foi substituído no intervalo e não voltou mais a jogar durante o torneio. No jogo Brasil 3, Marrocos 0, Dunga e Bebeto quase partiram para um confronto físico. Após o jogo Noruega 2, Brasil 1, ficou uma sensação de que o Brasil foi prejudicado com um pênalti marcado para a Noruega, que depois foi confirmado com uma foto do zagueiro Júnior Baiano agarrando o atacante norueguês Flo. De toda forma, Brasil e Noruega acabaram classificados. O grupo B contava com Itália, Chile, Áustria e Camarões. A Itália acabou confirmando o favoritismo e ficou com o primeiro lugar, e o Chile acabou passando em segundo com 3 empates. O grupo C contava com França, Dinamarca, África do Sul e Arábia Saudita. No jogo França e Arábia Saudita, que terminou 4-0 para os franceses, o Zidane foi expulso e foi suspenso por 2 jogos. O técnico da Arábia Saudita era o brasileiro Carlos Alberto Parreira, que foi o técnico do Tetra, e foi demitido após a derrota para a França. De toda maneira, França e Dinamarca se classificaram. O grupo D contava com Nigéria, Paraguai, Espanha e Bulgária. Nigéria e Paraguai acabaram se classificando. A Espanha, aliás, perdeu a vaga mesmo goleando a Bulgária por 6-1 na última rodada.
O grupo E contava com Holanda, México, Bélgica e Coreia do Sul. Holanda e México passaram para a próxima fase e a Bélgica não brigou por uma vaga, principalmente por não vencer a Coreia do Sul na última rodada. O grupo F contava com a Alemanha, Iugoslávia, Irã e os Estados Unidos. O jogo Irã 2, Estados Unidos 1 gerava muita tensão, principalmente pela geopolítica complicada dos dois países, mas de toda maneira, a Alemanha e a Iugoslávia se classificaram. O grupo G contava com Romênia, Inglaterra, Colômbia e Tunísia e as seleções europeias acabaram se classificando. E o grupo H contava com a Argentina, Croácia, Jamaica e Japão, e a Argentina e a Croácia acabaram passando para a próxima fase. Sobre as oitavas de final, a Itália venceu a Noruega, a França venceu o Paraguai e a Croácia venceu a Romênia pelo placar mínimo. Importante destacar que a França venceu com um gol de ouro do Blanc. Sobre os jogos que terminaram 2-1, a Alemanha e a Holanda conseguiram eliminar o México e a Iugoslávia respectivamente. Os jogos mais tranquilos, que terminaram 4-1, Brasil venceu o Chile e a Dinamarca venceu a Nigéria. Já o jogo que terminou empatado, a Argentina e a Inglaterra, acabou sendo decidido nos pênaltis em favor dos argentinos por 4-3. As quartas de final começa com um empate em 0-0 entre França e Itália, que foi decidido nos pênaltis em favor dos franceses. O Brasil venceu a Dinamarca por 3-2 de virada, um jogo extremamente emocionante. A Holanda venceu a Argentina por 2-1 e a Croácia venceu a Alemanha por 3-0. Iniciando as semifinais, Brasil e Holanda terminaram em 1-1 e nos pênaltis o Brasil venceu por 4-2 com o Tafarel sendo muito decisivo. O jogo França e Croácia terminou 2-1 para os franceses. Os dois gols marcados por Lilian Thuram são os únicos gols dele pela seleção francesa. A decisão do terceiro lugar, a Croácia venceu a Holanda por 2-1. E então chegamos na fatídica final. A partida foi apitada pelo marroquino Said Belkola. A final começa antes da bola rolar, quando Ronaldo sofre uma convulsão na concentração, deixando o time abalado. No primeiro tempo, após 2 escanteios, Zidane aproveitou para marcar 2 vezes de cabeça, aos 27 e aos 46. O Brasil pouco ofereceu resistência contra a anfitriã. Desailly foi expulso aos 23 do segundo tempo, mas aos 47 da etapa final, Petit fez o terceiro, levando os franceses ao seu primeiro título. Vamos dar início então à seleção da Copa em 4-4-2, começando com o goleiro Barthez da França, que se destacou por clubes pelo Olympique de Marseille, Mônaco e Manchester United. A linha de defesa começa com 2 franceses, Thuram, que se destacou por clubes como Mônaco, Parma e Juventus, e Desailly, que se destacou pelo Nantes, Milan e Chelsea. O outro zagueiro é o Carlos Gamarra, do Paraguai, que se destacou por clubes como Cerro Porteño, Internacional e Corinthians, e fechando a linha de defesa, o holandês Frank de Boer, que se destacou pelo Ajax e pelo Barcelona. Iniciando o meio de campo, vou destacar o holandês Davies, que jogou pelo Ajax e Juventus, Michael Laudrup, da Dinamarca, que se destacou pela Juventus e Barcelona, Zinedine Zidane, da França, que se destacou por clubes como Bordeaux, Juventus e Real Madrid, e foi extremamente decisivo no título, e Rivaldo, do Brasil, que se destacou por clubes como Barcelona e Palmeiras. Iniciando a dupla de ataque, o croata Šuker, que se destacou por clubes como Osijek da Croácia, Sevilha e Real Madrid e foi o artilheiro da Copa com 6 gols, e o brasileiro Ronaldo, conhecido também como Fenômeno, que se destacou por clubes como Real Madrid, Internazionale, PSV, Cruzeiro, Corinthians, mesmo com o vice-campeonato, foi o melhor jogador do torneio. E esse foi mais um episódio do nosso História da Copa. Espero que tenham gostado e podem esperar ainda mais episódios. Muito obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau, tchau!